muito bem se vinha para cá. Aí eu fui ao médico para ver se estava tudo bem. Ele disse que estava ok a princípio, né? Mas passou para fazer um eletrocardiograma, não sei o que, um negócio aí para um exame mais cuidadoso, né? Que Jesus tem muita graça, muita saúde para a gente poder fazer a obra de Deus, que ela é maravilhosa, amém? Quantos estiveram aqui terça-feira passada? A maioria. Alguém está vindo pela primeira vez ao estudo? Primeira vez? Tem ali o nosso professor aí, graças a Deus. Mas, mais uma vez, nós começamos aqui. Muito obrigado, meu pastor, mais uma vez, pastor François, e a igreja nos recebeu bem pela oportunidade. Estamos fazendo aqui um estudo sobre escatologia bíblica. É um estudo, eu acho que vocês, a grande maioria aqui nunca teve um estudo como esse. Talvez não tenha até o fim da sua vida aqui na terra, porque eu acho que eu nunca vi ninguém ensinar isso. É algo que Deus nos deu, visando a necessidade da igreja do Senhor, porque Deus sabe a necessidade da igreja e Deus capacita cada um para um propósito específico, né? Então Deus colocou no nosso coração falar sobre isso, para advertir a igreja acerca das coisas que virão, para que nós não possamos entrar na cidade santa pelas portas, bendito ao nome do Senhor, certo? Então nós começamos um estudo sobre escatologia bíblica, que a escatologia na verdade é uma palavra oriunda de duas gregas, que significa escato e logos, né? Ou seja, é estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas, ou dos últimos dias do homem na face da terra, de acordo com o que a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor. Então é a revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. O que é que a Bíblia diz para os últimos dias? O que é que vai acontecer, irmão Fernando? Muita gente quer saber, nós estamos vamos destrinchar um pouco acerca disso aí, certo? Nesses dias. Lembrando, irmão, o que eu vou dizer hoje já era para ter terminado desde terça-feira. Eu estou muito atrasado. Mesmo falando ligeiro, correndo, não consigo. Porque é muita coisa para dizer. E olha que eu estou pulando muita coisa, porque senão eu passaria aqui no mínimo um ano. Mas a gente vai devagarzinho, entendendo? Vou devagarzinho aqui para não atrapalhar os irmãos. Quero agradecer os irmãos aí que têm nos apoiado. Muito obrigado pelo apoio de vocês, todos os irmãos aí, que tem uma bênção. Espero que seja uma bênção para todos. Que Deus abençoe a cada um. Coloca aí, por favor, a escatologia, por favor. Só esperando, não sei se estou esperando aqui. Vamos se enquadrar aí, para colocar. Glória ao nome de Jesus para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para você. Não só eu, quando começa aí o sol. Ei, não só eu, quando está aprendendo aí. O sol. Nem o sol grande, nem o sol pequeno. O sol maior. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí. Glória a Deus, irmãos. Só daí, irmãos, porque não colocar, conseguiu não colocar? Glória a Deus. É só ficar aqui. Começa com uma água. Vamos comentar então? Ainda não. Glória a Deus.
Jesus começa a mostrar as características de cada igreja, dizendo que ele conhece cada igreja.
canal? É uma live. É onde? Sei lá, acho que é no TikTok. E qual é o nome? É do teu pai? É qual o nome dele? Sei lá. O nome dele é como? Pai, é Iranildo. Iranildo Batista? Brasil, sei lá. Vai atrás dele, pergunta. Cadê ele? Cadê ele? Menino, cadê meu pai? Menino. Acho que ele saiu. Não dá pra tu ver não, né? Tá não. Aqui, ó. Só que eu não sei o que acontece. Passasse para lá, eu vi. Mas é aonde mesmo? Eu acho que era no TikTok. Vou ver. Eu acho. Aí vai, oi. Pronto. Aleluia. Pronto, graças a Deus, né? Vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Então, mostramos o Apocalipse, a história do Apocalipse, capítulo 9 ao 11. Depois mostramos a mensagem da aplicação do Apocalipse. E a divisão que eu falei, capítulo 19, que é as coisas que existem, as coisas que são, as coisas que depois devem acontecer. Então, as coisas que existem, a visão do Cristo glorificado, faz o isso, tá? O capítulo 2, as coisas que são, é o método da igreja na face da terra, certo? Que pode ser interpretado de 3 maneiras diferentes, não falar sobre isso aqui. E as coisas que vão acontecer, o capítulo 4 em diante. O que é que vai acontecer? A grande tribulação e as pragas que viram na grande tribulação, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Então, vamos partir agora para o capítulo 4, que é a grande tribulação. Na grande tribulação, nós vamos encontrar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Você não esqueça. O que é que vai ter na grande tribulação? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Não esqueça. Aqui os selos representados pelos cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças. Isso é a partir do capítulo 4, que são as coisas que hão de acontecer, ou que depois destas de acontecer. Fala do capítulo 1, que é a visão do Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, que é o período da igreja, Jesus julgando a igreja. Aí começa no capítulo 4, que é o Apocalipse, Jesus diz assim, ó, que eu estou dizendo, e depois destas coisas, depois de quê? Depois do período da igreja. Por isso que nós somos também pré-tribulacionistas. Por quê? Porque isso vai acontecer depois da igreja. Por isso que começa o capítulo 4 dizendo, e depois destas coisas, que coisa? Depois de Jesus julgar a igreja, depois de ele arrebatada e subir ao céu, aí sim, quando diz que viu uma porta aberta no céu, e aquela primeira voz, como que de trombeta falava comigo, certo? E sobe aqui, João, que eu vou te mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Aí quando diz que foi arrebatado e espírito até o céu. Toca Apocalipse. Quando ele é arrebatado e espírito até o céu, quando ele chegar lá no céu, a primeira coisa que ele vê é um trono, bendito é o nome do Senhor, muito glorioso. E havia um ser glorioso naquele trono. E João diz que além daquele trono, havia também 24 tronos ao redor daquele trono ali, certo? E naqueles 24 tronos estavam assentados 24 anciãos coroados, bendito é o nome do Senhor. Outra coisa que nos faz compreender que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê, Fernando? Porque lá no céu os anciãos já estão coroados. E quem são esses anciãos, irmão? Alguém pode dizer, existe alguma classe de seres celestes chamada de ancião? No céu só existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas ancião não é uma palavra para homens, e não existe homem coroado no céu.
a Bíblia que, no capítulo 4, João diz que, de repente, começa o capítulo 5 de Apocalipse, João diz que vê ao lado, ou à destra, à direita, ou na mão direita daquele que está sentado no trono, João vê um livro todo selado, escrito por dentro e por fora, mas fechado, com 7 selos. João vê naquele livro com 7 selos. Ele de repente começa a olhar e uma voz de um anjo bem forte para dizer assim: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? E João olhava no céu e na terra e ele disse que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir, de pegar o livro, de abrir e nem sequer de olhar para aquele livro. Era algo tão poderoso que ninguém era digno de fazer tal coisa. É o quê? É a grande tribulação. Ninguém tinha condição de fazer isso. João começa a olhar e ninguém do céu, nem do céu da terra, nem o canto tem condição de ver, nem de olhar para aquele livro. E João, quando viu aquilo, ele sabia que era algo importante. Então ele fica meio que assustado com aquilo e começa a chorar, porque ele queria saber o que era. Ele queria e sabia que era algo importante. Ele começa a chorar e chora muito. Eu imagino que ele chora como uma criança. E quando ele estava chorando, de repente ele ouviu uma voz que dizia assim: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz da vida que venceu. Ele é digno de tomar o livro e de desatar seus 7 selos, glória ao nome do Senhor. Mas de repente vê como que um cordeiro salpicado com sangue, como se tivesse morto, ressuscitado. E de repente, quando alguém vê aquele cordeiro lá no céu, segundo de Cristo, de repente os anciãos começam a glorificar, os seres celestes começam a adorar, bendizer o nome do Senhor, e cantavam um cântico novo, e dizia para Jesus que ele é digno de tomar o livro e desatar seus selos, porque ele foi morto, e com seu sangue comprou para Deus sobre todas as tribos e línguas e povos e nações, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí termina o capítulo 5 do Apocalipse, aí começa agora a grande tribulação. João disse que no capítulo 6 do Apocalipse começa. João disse que de repente o cordeiro prepara e ele vai abrir os selos do livro. João disse que de repente ele viu o cordeiro abrindo os selos. Quando ele abre um dos selos, presta atenção. Quando ele abre um dos selos, tem 4 serpentes lá no céu, um dos animais, os serpentes, vão ter a tradução, diz assim para João: vem ver. Aí João disse: olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. João na hora não entendeu nada. O Mário disse: não entendeu nada. O cordeiro resolve abrir o segundo selo. O cordeiro abre o segundo selo. O segundo selo diz: vem e vê. João diz: e olhei, e eis um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado, foi permitido que tirasse a paz da terra, e que uns aos outros se matassem, e foi dada uma grande espada. Não foi uma espada, foi uma grande espada. Essa é importante. Ele está acostumado a ele, ele está se espada. João não entendeu, uma vez não entendeu também aqui. Você tem que olhar. O cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro animal diz: vem ver. Aí João diz: e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E João ouviu dentro do altar uma voz que gritava: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e nem o vinho. João não entendeu. O cordeiro abre o quarto selo, e o quarto selo diz: vem ver. João diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome. A quem está lendo aí? O que estava sentado sobre ele tinha por nome. Muito bem. O que estava sentado sobre ele tinha por nome. Ouvi. Tinha por nome. E o inferno. Seguia. Olhei o cavalo
vida ali, não mostrou riqueza, poder, prazer, essa desgraça. Ele vai para lá, Satanás. Então, tudo que nós vivemos é em função dele. Você não come o que você quer. Você não veste o que você quer, você veste e amor da vida. Você não vive como você quer, você vive como o mundo impõe você viver. Quantos aqui foram vacinados? Quantos aqui foram vacinados na vacinação dessa desgraça aí? Fala se não foi vacinação final. Alguém foi vacinado? Ou eu era vacinado ou eu não podia entrar no meu trabalho. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Você não teve escolha, não. Agora você teve escolha. Quem foi que exigiu a você a usar um celular? Quem foi que obrigou você a usar um celular? Quem foi que obrigou você a usar o telefone? Quem lhe obrigou a usar um computador? Quem lhe obrigou a usar um carro? Quem lhe obrigou? Agora, quem quer usar um carro aqui? Quem desejaria ter um carro com 10 condições? Quem desejaria ter um telefone celular bom? 10 condições? O diabo faz assim. O diabo começou a colocar coisas para nós, presta atenção. É em função dele, vou mostrar ele. Eu vou falar sobre isso, eu vou passar aqui 1 minuto de 6 meses falando só sobre ele, não vou falar assunto. Vocês vão ver. Vou ficar meio assustado sobre algumas coisas que eu vou dizer, vou pular muito dele, porque senão fica difícil. O diabo, primeiro, vai começar uma coisa que é útil. Computador, por exemplo. Começou o computador, uma coisa imensa do mundo, mas o computador é uma coisa muito útil. Fazia esse programa, fazia cálculo muito rápido, todo mundo trabalhava horas, ele fazia em segundos. Então ele começou a colocar uma coisa muito útil. Depois deixou de ser útil para ser uma coisa divertida. No computador você pode assistir, você pode jogar, você pode brincar, você pode que ali se dá utilidade. Então o diabo pegou uma coisa que era útil, uma coisa divertida. Depois ele passou a ser uma coisa necessária.
Alguém sabe isso aqui? Alguém sabe esse rapaz aqui? Não ouvi. Tem um desse rapaz aqui, qual é o nome dele? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Dono de quem? Instagram, No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Há uma reportagem, essa reportagem do G1, que é a Globo, né? Reportagem da Globo aqui, a reportagem veio aqui, ó. Aqui é a câmera do notebook dele. E aqui é o áudio do microfone do notebook dele. Existe aqui, ó, uma filazinha aqui, uma fila aqui. A Globo fica assim, ó. O homem que mais investiga ou impressiona no mundo não quer ser impressionado. Ele sabe que a todo computador, todo celular, impressiona as pessoas. Ele não é impressionado, ele não é porque é o que ele mais faz no mundo. Sou eu e você que muitas vezes é menino e não sabe que isso está sendo investigado. O diabo preparando o terreno para tanta gente que não sabe. Que nem aqui do seu. Que você nem imagina. Escondido aí. Isso aqui é o GPS. Isso é o GPS. O diabo tem todo o poder? Não. Quem tem todo o poder? Jesus. O diabo conhece todas as coisas? Não. Quem conhece todas as coisas é? Ele não é onisciente nem potente. O diabo está em todo lugar. Está em todo lugar? Não. Só quem está em todo lugar é? Só Deus que é. Agora, o diabo ele não sabe todas as coisas, mas ele sabe como você. Ele sabe, através de ele sabe com quem você conversa, a hora que você mais usa, o que você gosta de ver, o que você não gosta de ver. Quais são os seus assuntos preferidos? Através de quê? Das redes sociais, daquilo que você assiste. Ele sabe tudo sobre você. Ele não precisa saber tudo da sua não. Ele tem um arquivo só seu. Para cada ser humano, existe um arquivo específico para você. O diabo não precisa estar em todo lugar, porque ele sabe onde você anda, o que você faz, está fazendo. Porque isso aqui diz. Ele conhece sua foto de ontem, do mês passado, do ano passado. Desde que você começou a usar o celular, ele sabe o que você faz, o que você anda. Isso aqui é o GPS. Quando você andar, você parar, está ali. É através disso aqui que se descobre onde foi ter um crime. Ele não sabe aí. Ele trabalha com isso. É o sigilo do telefone do plano de tal. Você quer seguir o telefone? Aí diz um cuidador, ele teve tanto tempo aqui, daqui foi para ali, para aqui. Através de quê? Do celular. O diabo sabe tudo sobre você, muito mais do que você pensa. Sabia disso? E tudo isso é uma preparação para a manifestação do. Não fala muito não, porque isso não dá tempo. Isso é a primeira e maior praga, porque tudo que você vive hoje é em função desse ser. É por causa dele que virão as outras coisas, porque o mundo está sendo preparado para a vinda dele, assim como Deus preparou a vinda de Jesus, para no tempo certo de Jesus aparecer e salvar a humanidade, né? Morrer pela humanidade. Assim o diabo, que é copiador das coisas de Deus, ele está preparando o seu filho, a pessoa de filho, o anticristo, para também dar para ele o seu poder e tentar a última cartada contra Deus. Ele pode saber que vai vencer, mas ele vai querer levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno junto com ele. Quem sabia disso? Isso aqui é o máximo que é belo. Não é que é o anticristo, não. Então, eu estou mostrando aqui para você ver. Esse aqui é o homem que conhece tudo sobre você. Quer ver uma coisa dessa aqui, ó? Tá aqui o computador aqui, né? Olha o computador dele aqui, ó. O computador dele aqui, ó. No computador dele tem. Isso é uma reportagem da Globo. É uma fitazinha na câmera e uma fita no áudio. Esse cara não fala perto do computador. Porque, como eu estava dizendo terça-feira, se você chegar perto, só dentro de comprar um vestido rosa, qualquer vestido rosa para combinar com não sei o que, pode abrir o seu celular e a primeira coisa que vai aparecer é uma propaganda de
um Alexa. E uma a gente tomou aquele negócio, sabe, usava a gente disse, você quer? Alexa, toca isso aqui, a tocar a música que eu queria. Alexa, eu quero ouvir a música, sei lá, até o bom lugar, por exemplo. Ela começa a tocar, tocando a música até o bom lugar. E ela começou aquele negócio, Alexa, toca isso. Que menino que ela gostava muito, ela queria muito, Alexa tocar esse hino. Isso fazia, não lembro se não faz mais, fazia 15 horas, 20 dias que ela estava com esse aparelho em casa. Aí teve um dia que ela chegou para o aparelho e disse, Alexa, toque o hino tal. Foi ela terminar de dizer, a Alexa xingou ela, não vou dizer que palavra, porque a minha está lá. Que você só perde esse hino velho, não sei o que a pessoa está falando. Ela teve um susto na hora, um susto. Isso é muito rosa do vento do fundo, do cavalo do fundo. Fizeram cabelo aqui. Ela teve um susto porque a Alexa esculhambou ela. Disse um monte de palavra, não suportava mais tocar aquele hino. E ela pegou aquela porcaria, jogou no chão, chamou e não para a filha, leva essa. Daqui na minha casa, eu não quero essa macaca na minha casa, não. Isso é um demônio na minha casa. Cuidado, tudo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Aleluia, glória a Deus. A gente está usando muita coisa do diabo no saco. Vou falar mais para você, para ficar comigo. Vou falar disso aqui. A primeira praga, cavalo branco, não é Cristo, porque Cristo não é praga. Isso aqui, ó, é a praga de Deus contra a humanidade. Jesus é bênção, não é praga, amém? Jesus é bênção? Acredita, né? Então isso aqui são pragas. Cavalo branco é uma falsa paz, porque ele não traz espada, ele traz um arco. E diz a Bíblia que ele recebeu, ele tem um arco, e foi dada uma coroa, e saiu vitorioso e para capítulo 13, verso 7. 13, verso 7 de Apocalipse, diz que ele vai vencer os santos. Vai fazer guerra aos santos e a vencer. Então todo aquele que ficar pagando tribulação será grandemente impactado, sofrerá terríveis consequências. Vai morrer, só que vai morrer, que morrer vai ser muito fácil. Vai ser torturado até o final dos dias. Torturado até a morte. Tortura terrível. Vou mostrar como vai ser mais ou menos, para você ter uma ideia. Vou correr aqui, viu? O segundo cavalo, o cordeiro abriu o segundo selo disse: vem ver, ele diz: olhei, eis o cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi lhe dado, ele permitiu que tirasse a parte da terra, e que uns aos outros se matassem, e foi lhe dado uma grande espada, uma grande espada. O cavalo vermelho, na verdade, o cavalo branco, símbolo do anticristo, certo? O cavalo vermelho é símbolo da violência que vai ter. A violência, a guerra vai ser terrível na época do anticristo, lá na verdadeira tribulação. Presta atenção, vocês vão entender aí. Vou correr, porque eu não vou atrasar demais. O terceiro cavalo era um cavalo preto. Olhei esse cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele com uma balança na mão. De repente ele ouviu uma voz dizendo que uma medida de trigo por um dinheiro e 13 medidas separadas por um dinheiro, e não danifique o azeite do vinho. Esse cavalo preto simboliza, na verdade, a fome, a escassez, a miséria, que vai ser tremenda na época da grande tribulação. Tremenda. As pessoas terão fome. É uma medida de trigo, é um punhadozinho de ração, ou um dia todo de serviço. Um punhadozinho para alimentar. Quem vai pegar o que é seu para o outro? Ninguém vai dar, não. Ninguém vai dar o que é seu para o outro, porque é um punhadozinho bem racionado. A fome terrível, né? O rei do tapete. Isso aqui é o pior. O quarto cavaleiro, a exceção que é interessante, eu encerro isso aqui. Olhei esse, abriu o seio dele, olhei esse cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome, quem lembra? O nome morte. E o inferno seguia. Aí continua o versículo assim: e por essas pragas foi morta a quarta parte da terra. Então, o primeiro cavaleiro, os mais bem feios aí, não sei se você deve comer. Posso passar? Parece mais um pouquinho feio, esse tem mais tanto aí. Então, tinha o nome morte, segunda morte aí, ó. E foi morrer. E por essas pragas foi morta a quarta parte da terra. Pela violência, pela espada, pela fome, pelas pestes, pelas feras da terra. E já vamos entender que eu estou colocando tudo assim ainda. Presta atenção agora que interessante. A Bíblia diz que o quarto cavaleiro depois de morte e o inferno segue. Aí foi o Apocalipse. E por estas pragas foi morta a quarta parte da terra. Pela espada, pela fome, pelas pestes, pela feras da terra. Quantas
vai ser algo sincero. Sangue tudo é que as pessoas passando ali qualquer forma. Muita fome, muita doença, muita peste, e os animais avançando. Aí eu vou perguntar que eu acho que não entendi não. Quem quer ficar para a grande tribulação? Para ser exemplo de fé na grande tribulação? Não. E você está pensando que Deus vai esperar você se converter para encarnar suas praias? Se converta agora, se não quiser ficar. Essa é a você crente. Porque quem ficar, o pior não é morrer. O quarto cavaleiro tem por nome. E o inferno. E quem está morrendo vai para onde? O pior não é a morte. O pior é que quem está morrendo vai para o. Deus está dando uma abordagem para mim e para você hoje. Eu tenho a mensagem do Evangelho e mudar de atitude. Porque a qualquer momento a trombeta pode soar lá se E vou dar um conselho. É melhor você mudar a sua maneira de ser e de ver. Porque Deus não vai mudar o que Ele escreveu. O que Ele escreveu já escrito e há de se cumprir. Por isso que eu disse que a mensagem do Apocalipse é 18:4 de Apocalipse. Sai dela por meio desse mundo terrível, para que não seja participante dos seus pecados e não venha a sofrer as pragas que virão. Até agora foram apenas 4 selos. Ainda faltam mais 3 selos, mais 7 trombetas e mais 7 taças da ira de Deus. Às vezes nós brincamos de ser crente, mas Deus não brinca de ser louvado seja o Senhor. Posso continuar? Eita, 8:40. Dá tempo não. Quero continuar bem na frente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, moço, aqui é todo mundo quer fazer umas perguntas na hora da coisa. Pode ficar à vontade, não é um ponto aqui claro desde o ensino. Pode ficar à vontade. Agora eu vou deixar uma coisa a vocês. Quem fizer uma pergunta, faça a pergunta fácil. Por exemplo, no tamanho de Jesus eu sei. Pergunta eu respondo. Aí difícil, vocês for o pastor. Eu saí, ele é o pastor da igreja. Ele tem que responder. Tá vendo? Então as perguntas, irmão, faz pergunta difícil. Eu fico, meu Deus, isso não foi que eu perguntar dessa. Pelo amor de Jesus Cristo, vai me calcular. Fica todo mundo calado. Eu estou falando só uma coisa mais simples. Se eu trazer mais, você nunca viu o Apocalipse como ele é. Não é você. Deixa o mundo isso daí. Vai segurando aí na cadeira, nas cadeiras, porque Deus vai falar contigo nesse dia, amém? Mas mais uma vez, uma coisa importante. Diga-me. É ruim? Amém, amém. Amém. Quer saber? Muita gente quer acontecer no final, que as pessoas sobreviverem nela. Não é isso? Não é essa a pergunta, né? Eu vou pedir perdão aos jovens, nos que acreditam. Se não antecipar as coisas, aí fica meio sem graça, né? Mas vai ficar nessa. Pode ser? Vai chegar nessa hora, vai falar sobre vai chegar no capítulo 7, vai falar sobre 4.000 e alguns. Ele vai mais ou menos até o capítulo, pelo menos até o capítulo 16 de Apocalipse, para falar sobre a grande tribulação. Aí a gente vai desvendando aos poucos as coisas, tá certo? Vocês estudaram assim? Porque se eu falar agora, você talvez não vai entender o porquê eu usei isso aí. Aí fica meio sem sentido. Mais uma vez, você pode dizer, eu não gosto de ensinar uma coisa sem sentido. Esse é o problema tipo sequencial, para você compreender. Porque eu tinha antigamente eu falava tudo isso num culto só. Eu estou falando aqui, eu vou falar em 7 semanas, eu falava num culto só. Quem vai conseguir compreender? Ninguém. Os nossos cultos, muitas vezes, ninguém entende nada. Porque o pregador, para resumir tudo que eu quis dizer, em 20, 30 minutos, não dá. Então, assim, no meio do negócio, dá para suportar aí, eu vou revelando aos poucos as coisas que vão acontecer. A irmã perguntou, por exemplo, por que tem que orar para uma fruta do judeu não seja no sábado ou no inverno? Aí eu até tentei explicar para a irmã, o inverno de Israel é muito pesado, não dá para fugir. E por que no dia de sábado não pode ser no sábado? Os judeus são muito exclusivistas e muito radicais. Capítulo 10, verso 2 a Romanos. Paulo diz: a minha oração, o poder do meu coração, é pela salvação de Israel, porque
sábado, ele só pode caminhar 1 milha. 1 milha é mais ou menos 1.500 metros, 1.600 metros. Então, para eles só pode ir 1.500 metros andando no dia de sábado, não pode mais ter isso. Imagine que começar a perseguição. Jesus disse, quando depois vi que a abominação da desolação, que falou que o profeta Daniel foi negação, então, quem leu, entenda. Então, vocês estiverem na Judéia e fujam para os. Não tem nada a ver com você. Você na Judéia, a Judéia é uma região de Israel, é a região do sul de Israel. Essa mensagem aí foi para os judeus. Quem estiver lá na região da Judéia, fuja, quando começar a grande, vou falar isso na frente. A perseguição, fuja. Só que os judeus, os ortodoxos, imaginem que isso acontece no sábado. Quem está vendo a perseguição, começa a correr, como um menino, eu não posso passar daqui porque a gente sabe, só posso até aqui. Você vai correr todo mundo. Então, orar para que a sua coluna aconteça no inverno, ninguém sabe. No inverno ninguém consegue correr porque é muito gelo, muita neve, ou seja, seriam mortos todos mesmo. Você vai dizer que se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, os escolhidos não sou eu nem você. Quando isso começar a acontecer, eu e você vamos estar no céu, de glória a Deus. Não precisa ter medo do Apocalipse. Você vai estar no céu guardado, bendito é o nome do Senhor. Não precisa ter medo. Isso aqui é para quem ficar. Fernando, para que Deus quer me revelar para quem vai ficar se eu subir? Para que eu tenha cuidado e não fique para passar por essa situação. Por isso que Deus, irmão, que eu estou avisando. Ó igreja de libertário, cuidado, não fique, porque se você ficar, vai ter que passar por. Deus vai entrar não. Você vai ver mais na frente que quem ficou, vai ter que sofrer isso aí, além da perseguição do inimigo, do anticristo, do diabo, já vai passar pelas cargas de Deus. Aí se eu perguntei, alguém quer ficar na tribulação? Você disser que ninguém quer ficar. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Vai começar a apertar, viu? 8h45, né? Já tem mais 10 minutos, vamos supor mais 10 minutos, eu falar aqui para então segura aí. O cordeiro abriu o quinto selo. Aí João disse que veio as almas debaixo do altar. Abriu o quinto selo, nos olhei e as almas altar. E eles clamavam diante de Deus: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não fiques e julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? As almas clamavam debaixo do altar de Deus, pedindo justiça a Deus, para que Deus vingasse, porque eles foram mortos por amor à palavra de Deus, para que Deus vingasse aquelas pessoas. E é antes que Deus pega ele e diz para ele dar vestes brancas e compridas para ele, segundo de santidade e pureza. Quem acha que veste não faz parte da santidade, eu falo sobre isso. Veste para ele brancas e compridas e diz para ele: agora só mais um pouquinho. Não está assim não, eu estou apenas interpretando o texto. Agora faz um pouquinho, porque eu vou julgar a humanidade. Então isso aqui quer dizer que as nossas orações diante de Deus chegam com praga contra a humanidade. Cada vez que a pessoa lhe persegue, você sendo filho de Deus, cada vez que fazem maldade contra você, e você ora diante de Deus, isso chega dentro do Papai do Céu aos ouvidos dele, e Deus vai proteger, vai guardar você, vai vingar tudo que fizeram contra você, vai vingar o nome do Senhor. Vocês vão ver, a mão do Papai do Céu é essa. Eu nunca imaginei. Jesus disse: nunca houve, e nem haverá sofrer como aquele. Irmão, e é verdade. Os judeus já passaram por várias coisas, mas isso aqui, ó, na época de Hitler veio cerca de 6 milhões de judeus. Câmara de gás sofreu, apanhado, mulheres estupradas, mortos, esfaqueados, fizeram muitos testes com os judeus. E se mulheres davam, ele dessa mulher, rasgava a barriga da mulher e tirava o bebê dali, botava um gato para desenhar dentro, tirava. Sabe o que acontecia? Quando o gato acordava, rasgava a mulher todinha com dele. E sabia disso, esses testes? Sabia não, dizendo? Só não você entendia aqui na terra. Ou ninguém pegou esse nome aí. Isso aqui fazia na época dos judeus, o Hitler fazia isso, os testes, para ver o que ia acontecer. Isso era muito isso. Trocava a cabeça da pessoa, tirava a cabeça da pessoa, cortava a cabeça do outro, e animal, mas para ver se ligava no meio desse animal. Alguém sabia disso? Isso é missão. Espécie de gênio, fica assim, velho. Me perdoe, não fala que você não é Estamos aqui né? para aprender, meu amado. Coisa, mas a Bíblia diz que os dias passados é vestir em relação ao que vai acontecer. O que aconteceu, as guerras, é vestir em relação ao que vai acontecer aí. Uma para vocês ser outra coisa, cada sexteiro aqui, para tentar parar. A vez que, havendo um cordeiro aberto, já de selo, mas João diz: olhei e o sol tornou-se
os outros vão voltar a viver como naquele das cavernas. É para aquele filme que passa ano dormindo, não sei quanto, os outros vão voltar a viver numa vida caótica, sem nada, sem água, sem luz, sem nada. Situação dificílima. Eu pergunto para vocês, alguém quer ficar pagando a tribulação? Parece brincadeira, né? Todo mundo quer falar sério. Eu me livro. Quando eu termino esse estudo, a maioria das vezes as pessoas dizem assim: a Fernanda não pode esse estudo me fez ser mais crente. O suficiente, a minha alegria, o estudo atingir o seu objetivo. É tornar-nos mais crentes em Deus. Glória a Deus. Não seja o seu aumento cataclismo, sinais do céu, o sol se torna negro, as flores com sangue, as estrelas do céu caem na terra, ajuda caindo, acabando tudo. Você tem ideia, irmão? Como é isso caindo do céu na terra? Sabe o que é para colocar gás nos postos de gasolina? Sabe o que é por baixo da terra, né? Os gás, né? Mas como é que chega caindo na população de gás? Você sabe que dizem que as estrelas são imensas, né? Sabe? As estrelas são imensas, né? As estrelas imensas. Se uma estrela é algo imensa. Mas isso vai cair na terra. É tudo. As pessoas ficaram assim também no pânico, né? Sabe que, segundo os médicos, eu trabalhei com a escola da Marinha há 5 anos e meio. Era militar, não, era civil, eu estava na escola lá. E os médicos diziam naquela época já que as doenças psicossomáticas são mal do cérebro. Psicossomática. Psico vem de psique, que é alma, né? E somática vem de soma, que é corpo. Então, as doenças psicossomáticas são doenças da mente que atingem o corpo, doenças que atingem o corpo também. Então, nessa época, as pessoas eram desesperadas. Quantas pessoas desmaiarão, morrerão, de dor, de medo, de pavor. As pessoas ficarão desesperadas, correndo lá para outra, saber o que fazer, como fazer, sem saber onde estão os seus pais, saber onde estão os seus filhos. Porque enquanto isso, o mundo está se acabando aqui na grande tribulação, nós estamos no céu, lá seja no céu, comendo uma mesa farta, bendita o nome de Jesus, para assim, né? Se comendo uma mesa farta, ela vai apenas se correr. Aí, antes de soar a sétima, antes de abrir o sétimo selo, na verdade, há um pequeno intervalo, capítulo 7, está no capítulo 7 de Apocalipse. Há um pequeno intervalo de tempo. Deus, ele antes de abrir o sétimo selo, Jesus, ele mostra o isso para João. Enquanto está ocorrendo algumas coisas, ele manda um anjo brilha no céu, para os 4 anjos que estão se retendo, os 4 ventos da terra. Segura os 4 ventos da terra, não deixe soprar. Não destrua nada ainda agora, até que nós achamos essa palavra na festa, do número de 7 de Deus. E serão selados 100
meia hora. Quando o poder abre 7%, serviço do céu. Nem os arcanjos, nem os anjos, nem os serafins eram gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, protege assim da sua glória. Nem eles falaram, meia hora de silêncio do céu. Por que, Fernando? Por causa das pragas que virão, que serão terríveis, que Deus está aqui na próxima semana em Curitiba. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, queridos? Aleluia. Quantos estão preparados? Nós não vamos ficar aqui para passar nessa tribulação aí, ó. Nós seremos arrebatados. Quem crê nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Manda a mão, fala para o Senhor. Quando você estiver terminando de adorar, a gente já fica de pé, já vamos encerrar. Assim na escala, é escala, saudade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Quinta-feira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda uma igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar junto e se der o Evangelho transcender. Eu quero ver o cantando meu sorrir. E a hora que Jesus é esse dia é hora de saber como a dor é você mesmo que jamais foi levado. O Espírito Santo faz a sensação que as promessas foram mortos ressuscitaram.
cidade, está indo ali, culto de integração do setor 7, vai ser no ginásio. Quem puder estar lá, pode estar conosco lá, a igreja. Todos estão convidados, não só a nossa cidade, mas todos estão convidados. Amanhã é culto de celebração, tempo 7, do aniversário do nosso pastor Vitor Xavier. Se alguém tiver desejo de ir, esteja lá para juntos adorarmos o Senhor, celebrando o Senhor pela vida do seu servo. Domingo, pela manhã, estaremos consagração, escola bíblica, encerramento do trimestre. Estaremos amanhecendo dia 7 horas de consagração. Depois do café da manhã, queridos, depois a gente já fica na EBD, que vai ser festivo para a honra e a glória do nome do Senhor. Pode vir, irmão, pode vir sem tomar café, não tem problema não. Vem adorar, na verdade tem comida aí para todo mundo aí, para juntos adorarmos ao Senhor. E à noite será o grande culto da família. Convida alguém da tua casa, convida um irmão, um amigo, convida alguém, quem sabe quando eu chegar aqui, ele não seja tocado pela presença de Deus e assim possa estar entregando a sua vida a Jesus de Nazaré. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por este trabalho. Quero convidar o presbítero Maxwell. E nessa oração, quero que você apresente os novos convertidos. Estou sentindo falta de alguns novos convertidos. E a gente sabe, irmão, que não é fácil. A gente sabe que é uma briga diária, uma luta. E o que a igreja pode fazer é estar orando, intercedendo ao Senhor, para assim estar sustentando, estar ajudando, estar dando força, para assim o Senhor estar fazendo aquilo a qual nós não podemos fazer. Então, Maxwell, ora ao Senhor encerrando o trabalho. Obrigado, Fernando, pela sua vida. Muito obrigado. Próxima terça vai ser o culto das crianças infantil, é isso? E na quinta-feira haverá o grande culto de Santa Ceia, viu, irmão? Pedimos, irmão, para a gente estar aqui juntos, adorando o Senhor. Nosso coordenador vai estar aqui trazendo a palavra. Então, a semana que vem, aí a outra, eu vou dar um jeito de agendar em seguida também para a gente, que está muito bom o estudo. Estudo, doutrina e palavra. Não deixe de ser que é a palavra de Deus. Olha que o Senhor está orando. Amém, queridos. Quem espera Jesus? Eu espero Jesus ainda hoje. Eu não quero passar por nada disso, não. Há uns crentes na baixa da que é uns crentes que ainda quer, né? Esse desejo de conhecer a tribulação. O pastor disse aqui, a palavra dele, tá? Quem quiser ficar com a casa, com o carro dele. Oi? Quem quiser ficar com a casa do pastor pode ficar, eu quero ir para o céu. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Porque essa oportunidade de ir para o céu só depende exclusivamente de nós. Quando você viu a palavra, você vai para o céu. Agora, se você desviar, olhar para a direita e para a esquerda, aí Jesus volta e você diz: oxe, o que aconteceu? Já foi. Olha aí, pastor. O senhor quer que eu orasse? O senhor quer orar? Eu quero. Está voltando, né? Sublime dia de Deus. Olha aí como Jesus é. Está vendo aí? Vamos orar? Em nome de Jesus. Esse aqui foi esperto. E se Jesus voltar hoje, já está carimbado o passaporte lá no céu. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te apresentando o Teu Filho, Senhor, que retorna para a Tua casa, Senhor. Pai, perdoa os seus pecados, as suas falhas, Pai querido, que se a trombeta hoje ainda soar, aleluia, todos aqui que estão presentes possam, Senhor, ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este estudo que está acontecendo, por este culto. Pai, te apresento os nossos convertidos, aqueles que não puderam chegar, aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fortalece, dá força para que logo eles possam estar aqui conosco, Senhor. Pai, te apresento aqueles que estão enfermos, Senhor, que não puderam chegar aqui por alguma enfermidade.
Senhor, nós cremos no médico por excelência, nós cremos no Deus que cura, nós cremos no Deus que faz milagre. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão acamados, Senhor, que o Senhor chegue com restituição da sua saúde, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos e já te agradecemos por este culto. Te agradeço, Senhor, pelo aprendizado, te agradeço principalmente pela tua presença no nosso meio, que ela é fundamental. Pai, nos leva para os nossos lares em paz e segurança, nos chamando em descanso na tua presença. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, a igreja diz: Amém. Queridos, estenda a sua mão e por sua cabeça para receber a bênção. Aleluia. Gael, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Todos dizem: Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Já é. Vai ser um varão.